De acordo com o Código Anbima de Administração de Recursos de Terceiros, a prática de apressamento dos ativos de um fundo objetiva principalmente a. Segregar a administração de recursos próprios dos recursos de terceiros. B. Evitar a transferência de riqueza entre os cotistas. C. Divulgar ao mercado as informações sobre a variação das taxas de administração do fundo. D. Fixar a rentabilidade mínima para os cotistas. E aí? Qual é a alternativa correta? Quando a gente está falando aqui, né, dentro aí do Código Anbima, a gente estuda ele principalmente quando a gente fala de fundos de investimento, né? A gente está falando da prática de apressamento. E então, A, B, C ou D? Qual é a alternativa correta? Deixem os comentários aí de vocês. Vamos lá entender o seguinte, tá? Vamos para a nossa resolução e eu quero explicar um conceito bem importante que pouca gente entende. A pessoa sabe qual é a alternativa, mas vocês sabem o que é transferência de riqueza entre cotistas? Vamos entender um pouquinho mais. Então, seguinte, o Código de Administração de Recursos Terceiros, ele está ligado aos fundos de investimento. Antigamente, né, até um tempo atrás, até alguns anos atrás, era justamente o Código para Administração de Fundos de Investimento. O que é um fundo de investimento, gente? É justamente a administração de um dinheiro que é dos investidores. O banco, a instituição financeira, né, o administrador, ele está ali, né, administrando um recurso que é dos seus clientes, dos seus investidores. Então, por isso que o código mudou para administração de recursos de terceiros. Até porque tem outras formas aí, né, de você administrar recursos de terceiros também. A prática de apressamento. Muita gente me pergunta isso, vocês estudam, eu até coloco isso lá no curso. Apressamento é marcação a mercado. Só que olha só que interessante, né? Se vocês puxarem, principalmente lá na memória, quem tinha avó, né, sabe? Vai lá no açougue e apressar para mim o quilo da picanha. Vai lá no mercado apressar para mim. Então, apressar é precificar, é encontrar o valor, encontrar o preço. Então, fica até mais fácil quando a gente usa esse termo apressamento dos ativos do que até uma marcação ao mercado, né? Mas vamos entender o seguinte, o que é marcar ao mercado, o que é apressar? É justamente você conhecer qual é o valor daquele produto que está dentro do fundo de investimento na data atual. Isso acontece diariamente, tá? Isso é uma prática nova no mercado. E até a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa transferência de riquezas. O que acontece quando eu vou apressar? Então, o fundo de investimento, cada um vai lá. Então, eu vou pegar os exemplos, né? O Rubem Oliveira, a Genilza, a Mari, a Gabriela, eles são investidores, eles alocam recursos ali deles, né? O dinheiro que eles têm dentro de um fundo de investimento. Aí, o gestor, que é uma das figuras desse fundo de investimento, ele vai comprar produtos que a gente chama de ativos, né? É o termo aí do mercado financeiro. Ele vai comprar ativos no mercado financeiro com esse dinheiro desses investidores para conseguir dar rentabilidade, rendimento para esses investidores, tá? Então, um exemplo que muita gente pergunta, eu consigo ser o recebedor de dividendos em um fundo de ações? Não, porque o dividendo, o rendimento dessas ações que estão no fundo, ele é do fundo, ele vai dar rentabilidade para o fundo e não para o próprio investidor quando ele aplica ali no mercado de ações, tá? Só para a gente entender aqui direitinho. Perfeito. Então, como tem muitos produtos dentro desse fundo, eu preciso entender qual é o valor desse produto para entender se houve uma valorização ou uma desvalorização, tá? E por que é importante eu entender isso? Para justamente a nossa alternativa B, evitar a transferência de riquezas entre os cotistas, entre os investidores. Só para a gente compreender certinho a questão da transferência de riquezas entre os cotistas, tá? Então, perfeito. Então, houve essa desvalorização lá na Bolsa de Valores. Quem tem fundos de ações acabou sofrendo esse impacto. Então, o que acontece? Há essa marcação ao mercado, esse apressamento dos produtos, para que todo dia a gente entenda realmente qual é o valor daquela cota do fundo, para que quem esteja dentro da cota realmente receba tanto o lucro quanto o prejuízo, e quem queira entrar nesse fundo pague o valor correto, o valor atual da cota desse fundo. Isso é justamente evitar a transferência de riqueza entre os cotistas. Essa metodologia ela é nova no mercado, tá? Não é algo que acontece há muito tempo, não.
E quando ela começou, né, justamente houve, tem até boatos que há processos até hoje aí, tanto de instituições acabando ser processadas pela maneira como foi precificado, quanto os investidores também sendo processados por aproveitarem a situação. Então imagina se não houvesse esse apressamento. Você viu ali que teve de repente uma queda na bolsa de valores, aí o que você faz? Você vai vender a cota do seu fundo agora com alta, porque ainda não foi precificado, e aí, né, o que acontece? Você tem um saque, sendo que o valor não era correto, havendo essa transferência de riquezas. Então, esse é realmente, né, o conceito de transferência de riquezas que acontece ali, né, o grande objetivo da marcação mercado. Pode estar exatamente como está essa questão aqui, e pode também estar de forma até mais simples ali na prova, questionando justamente qual é o objetivo da marcação ao mercado, qual é o objetivo do apressamento. Apressamento, marcação ao mercado, eu estou falando da mesma metodologia, tá? Todos os dias, né? Algo que diariamente vão até o mercado entender qual é o preço daqueles produtos de investimento, daqueles ativos, para entender qual é o valor real que está ali dentro daquele fundo de investimento. Então, eu vou entender se houve uma valorização, e aí esses investidores têm rentabilidade, rendimento, retorno, lucro, ou se houve uma queda, que aí no caso é um prejuízo, né? Pode ter uma perda ali financeira. Perfeito? Então, a alternativa correta aqui, B. Para a gente entender um pouquinho melhor, né, para quem até comentou as outras questões, segregar a administração de recursos próprios dos recursos terceiros? Não. Segregar, gente, separar, é justamente o Chinese Wall, a muralha da China, né, a barreira de informação, que pode ser chamada também, que a gente separa, né, justamente o dinheiro do fundo de investimento tem um CNPJ próprio, que é diferente do CNPJ do banco, da instituição financeira. Então, se de repente, né, acontecer ali a quebradeira dessa instituição financeira, o dinheiro do fundo pertence ao cotista, ao investidor, tá? C. Divulgar ao mercado as informações sobre a variação das taxas de administração do fundo. Também não é função do apressamento. Apressamento é conhecer o valor atual daquele fundo de investimento, né, dos produtos que estão ali dentro daquele fundo. E a D. Fixar rentabilidade mínima para os cotistas. Oh, que beleza, né? Já pensou fazer uma aplicação que no mínimo você vai ter uma rentabilidade de 10% ao ano? Isso não há, tá, gente? Lembra, né? Regra aí do mercado financeiro, regra para as finanças, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. E até uma maneira de vocês até passarem aí para os familiares, amigos, conhecidos, clientes, nunca acreditem, né, na rentabilidade garantida, né? Isso sempre é sinal aí de perda financeira, sinal de fraude, sinal de pirâmide, então tem que tomar muito cuidado com isso, tá?